Vamos lá, nação, para as últimas informações do Flamengo, que pega o Pirâmides neste sábado, 14h. O Flamengo rumo ao bicampeonato mundial. E a imprensa esportiva analisou toda essa preparação do Flamengo, tudo que o Flamengo precisa fazer para vencer o Pirâmides e chegar à final da Copa Intercontinental. Chega aqui, dá aquela moral, explode o dedo no like. Se você não é inscrito aqui no canal Meu Mengão React, se inscreva e ative o sino das notificações para você receber sempre todas as informações do Flamengo. Deixe os créditos ao canal da ESPN Brasil, link na descrição como créditos. Vamos lá para as últimas informações do Flamengo. Do atual campeão da Conmebol Libertadores, vamos falar do Flamengo, que está jogando o Intercontinental, e nós vamos para Doha, no Catar, conversar agora com o Senise. Renato Senise, seja muito bem-vindo ao Sport Center. Onde você está exatamente? Boa tarde para você, Marcela. Boa tarde, Eugênio. Boa tarde, fãs de esportes. Estou no centro de Doha, capital do Catar, agora 11 horas e 12 minutos aqui da noite em Doha. Uma noite muito agradável, aliás, o clima muito agradável aqui. Chegando o inverno por aqui, significa que a temperatura é agradável, como foi na Copa do Mundo de 2022, né? Dia longo com treinamento do Flamengo. O Flamengo treinou às 4 da tarde, no mesmo CT que vem treinando desde a chegada aqui em Doha. Só os reservas, mais o goleiro Rossi, foram para o treinamento no CT. Os titulares fizeram uma atividade muito leve na academia do hotel. A gente lembra, né? O Flamengo vem numa maratona gigantesca nesse ano, já 76 jogos disputados. Depois daquela data FIFA de outubro, né? Voltou com decisão atrás de decisão, pegou logo o Palmeiras pelo Campeonato Brasileiro e foi jogando uma partida importante atrás da outra, semifinal e depois final de Libertadores. Enfim, é um Flamengo que realmente precisava de um descanso, por isso os titulares fizeram uma atividade muito leve hoje, não foram sequer para o centro de treinamento. Quem foi para o centro de treinamento e treinou pela primeira vez em campo junto com os jogadores desde que tinha sofrido a lesão na coxa esquerda foi o Pedro. Pegou todo mundo de surpresa, a gente teve acesso aos primeiros 15 minutos, né, do treinamento. De repente o Pedro sai, foi o último a sair, lá amarrando a chuteira, todo mundo falando, será que ele vai para o campo finalmente? E ele foi para o campo, participou de parte da atividade. Ele já tinha ido para o campo antes, mas só fazendo treino, recuperação, né, muscular, fazendo fortalecimento muscular, mas dessa vez ele realmente participou normalmente ali da primeira parte do treino com os outros jogadores. Pedro, que não entra em campo desde 22 de outubro, né, na semifinal da Libertadores contra o Racing. Estamos falando aí de um mês e meio, mais ou menos, sem jogar, e é impressionante o Flamengo, né? Como eu disse, 76 jogos na temporada, final de temporada desgastante, mas com o Pedro voltando a ficar quase à disposição, é praticamente o elenco completo do Flamengo à disposição do Felipe Luiz. Além de ser um time muito bom, a comissão técnica, junto com o Felipe Luiz, conseguiu fazer esses jogadores chegarem bem fisicamente até o final da temporada. Felipe Luiz, que falou ontem, depois da vitória contra o Cruz Azul, vitória difícil, como ele mesmo previa, 2-1. O Felipe Luiz não gostou principalmente do primeiro tempo, achou que o time não conseguiu sair da pressão, da marcação-pressão do Cruz Azul, também não conseguiu pressionar a saída do Cruz Azul como ele gostaria. Então vamos ouvir Felipe Luiz falando depois da vitória no Derby das Américas. Porque não tenho dúvida que, como estão na semifinal do Mundial, é um time qualificado e se ganhou do Al-Ahly, que é uma grande equipe do futebol árabe, não tenho dúvida que vai ser muito, muito complicado. Mas o desafio é o que viemos passando pela temporada. Estamos muito acostumados a ter 2 dias para preparar o jogo e os nossos adversários uma semana cheia. Então vamos afrontar com orgulho e privilégio de poder estar na semifinal desse campeonato tão difícil de ter a oportunidade de disputar. Tá aí o Felipe Luiz, ele citou nesse tempo curto para recuperação, apenas 3 dias, até por isso que deve ter dado um descanso para os jogadores titulares. Não afastou a possibilidade de rodar o elenco, mas não poupar. Ele vai colocar em campo o que tem de melhor e se alguns jogadores não conseguirem se recuperar 100% para a partida, ele talvez faça mudanças. Elenco para isso tem. O Pirâmides também já chegou aqui em Doha, também treinou no mesmo CT que o Flamengo, treinou 2 horas depois do Flamengo. É um time que chega depois de perder por 6-1 na última partida, mas jogou com time reserva, muitos jogadores juvenis. É um time forte, campeão da Copa da Champions League africana. É um time que vem investindo bastante, né, recentemente, tentando se tornar aí um dos maiores
melhores times do Egito, então vamos ficar de olho nesse time. Fato é que eu conversei com torcedores egípcios na tarde de hoje e até eles consideram o Flamengo favorito. Vamos ver como é que saem as duas equipes no sábado. Amanhã o Flamengo treina mais uma vez. Felipe Luiz na entrevista coletiva. Vamos falar rapidamente com 3 jogadores também, já na véspera dessa grande partida no sábado, no mesmo estádio em que o Flamengo venceu o Cruz Azul, o Ahmad Bin Ali, aqui em Doha, no Catar. Tá certo, Senise, obrigada, viu, pelas informações. Um beijo para você, bom trabalho aí em Doha. E o Flamengo também querendo descansar, né? Vem de 2, 3 semanas muito pesadas e agora querendo descansar para entrar em campo mais descansado nessa partida contra o Pirâmides. Temos uma tela para mostrar a diferença de número de jogos dos dois clubes nessa temporada. O Flamengo em 2025, 76 jogos com 48 vitórias, um aproveitamento de 70,6%, 140 gols marcados, uma média de 1,84, 0,66 é a média de gols sofridos. E o Pirâmides, 58 jogos, o aproveitamento é bem menos, né? 58 jogos, o aproveitamento de 74,1%, uma média de gols de 1,91 e de gols feitos e de gols sofridos 0,81. Sofre um pouquinho mais. Mas são bons números também do Pirâmides. Olhando para os adversários é algo que pode fazer a diferença. O Flamengo é muito favorito contra o time africano? Eu acho que o Flamengo é favorito. Tiro muito, então, da frase? Tiro muito porque a gente está acostumado a ver, sabe que o futebol de clubes africanos produz equipes que são capazes de trazer problemas. A gente já viu, aliás, quase sempre é o Al Ahly, né, do Egito, o adversário. E normalmente os times brasileiros acabam vencendo os confrontos, mas com dificuldades. E dessa vez ele foi superado por outro time do Egito. Mas já tivemos caso, por exemplo, de Mazembe, né, que também representava o futebol africano, vencendo do Inter. Já tivemos Raja Casablanca eliminando o Atlético Mineiro. Então é um futebol africano que tem cada vez mais um nível internacional e quanto mais o futebol, o Esperance, com quem o Flamengo jogou no Mundial de Clubes, na Copa do Mundo dos Estados Unidos, também tem boas qualidades. Então não dá para achar assim, ultra favorito. É favorito, deve ganhar o jogo, mas tem que levar o jogo muito a sério, jogar com muito foco, muita concentração. Antes da classificação do Flamengo, né, como eu disse ontem, agora me chama a atenção uma questão, tá? O Flamengo, ele chegou no seu auge técnico na temporada? Qual foi o momento em que o Flamengo jogou aquele futebol primoroso que todo mundo estava aguardando? Mas mesmo o Flamengo sem jogar aquele futebol que todo mundo aguarda, o Flamengo ainda ganha. Eu acho que o momento é esse. O momento para ele jogar o futebol primoroso é tentar chegar na final e aí arrebentar o jogo contra o PSG. Mas se a gente for pensar até um jogo antes da final da Libertadores contra o Palmeiras, qual que era a resenha? Vamos ver, o Flamengo não tá jogando aquele futebol que se esperava e tal. Mas mesmo o Flamengo não jogando aquele futebol que se esperava, o Flamengo é eficiente. Porque ele tem, na sua seleção, se o coletivo não funciona, ele tem esses craques que individualmente decidem a qualquer momento. O Arrascaeta é um animal. Ele é impipocável, é impressionante, decisivo. Esse jogo contra o Cruz Azul, pra mim, ele foi mais difícil do que vai ser o jogo contra o Pirâmides. Eu acho que o Flamengo passa tranquilamente contra o Pirâmides e aí vamos ver o que vai acontecer contra o Paris Saint-Germain. Aguardar. Será que alguém acertou palpite também por aqui? Opa, eu quase, hein? Vamos começar os palpites com Cruz Azul e Flamengo. Edu Dracena. 2-1. Graças a Deus, muito bem sucedida. E pra você, João Pedro Sgarbi? Jogo difícil, mas vai dar Mengão. 2-1. Vai dar Mengão. 2-1. Vai, pega ele. Pega. Nossa, eu danço igual, né? Muito bom. Ô Chico, Flamengo pra você. Passa pelo Pirâmides e aí, pensando nisso, tem o PSG. Esse time tá preparado para fazer frente ao rival de Paris? Então, as últimas vezes que a gente falou isso, né, valorizando aqui o futebol sul-americano, a gente se deu mal quando pegamos europeus. Mas a Copa do Mundo de Clubes desse ano, ela deu uma esperancinha. Porque esse mesmo Flamengo ganhou do Chelsea. O Botafogo ganhou do PSG. A gente está falando de jogos únicos, né? Em que você vai lá, né? Numa bola você pode resolver. Eu acho que o Flamengo está pronto sim. Agora,
Depende de como vem o PSG, né? Esse jogo era o mais difícil, na minha opinião, também, concordo com o Capela, pela questão da estreia, por ser um clube mexicano. E o jogo não foi tão simples assim no primeiro tempo. No segundo, o Flamengo amassou. Eu acho que passa pelo Pirâmides. E aí, vamos ver, né? Vamos ver contra o PSG. Por que você está falando que esse é o mais simples, é o mais fácil? Porque os que o Palmeiras participou era mais difícil? Eu quero falar do Palmeiras, gente. Que o Pirâmides... Porque você falou que esse é o Palmeiras, você falou, esse Mundial é o mais fácil pro Flamengo. Falei do jogo, não do seu time, meu. Você não fica falando mal do Palmeiras toda hora. Renata, eu imagino que o Flamengo tinha mais informações do Cruz Azul do que tem do Pirâmides. Então, todo cuidado é pouco. Agora, sinceramente, se passar pelo Pirâmides, Renata, eu já não duvido de mais nada. Não, tem o Flamengo conquistar o Intercontinental. Eu falo que a obrigação hoje de um brasileiro que chega na Libertadores e vai para a Copa Intercontinental é passar por esses adversários. Quando você enfrenta o europeu, e outra, antigamente, você tinha meio ano para preparar essa competição. Você ganhava a Libertadores em julho, no máximo em agosto, ficava todos os meses até dezembro para poder preparar tudo. O Flamengo mal saiu do Campeonato Brasileiro, já foi para o Catar. Então, a obrigação, na minha opinião, que o Botafogo não conseguiu no ano passado, já até teve uma cornetinha na internet, que o Botafogo não conseguiu esse compromisso. O Flamengo caiu para o Al Hilal na época do Vitor Pereira. Mas eu prefiro assim, já sai do campeonato e já vai disputar, Renato. Porque se você ficar 6 meses se preparando, às vezes você acaba nem se preparando. Não, mas... Porque o Santos também diferente, tudo é diferente, logística. Outra coisa, o torcedor tem tempo para comprar passagem, para se preparar, para torcer, para ir... Só que quando a gente fala, cara, eu acho que o Flamengo tem totais condições de ganhar do PSG na final. Eu também acho. O Flamengo o Vitinho falou que já está estudando o Flamengo. O Luiz Henrique falou que, tem receio do Flamengo. O Flamengo tem jogadores de nível Europa, gente. Tirou Samuel Lino, de Atlético de Madrid, de Jorginho, de Arsenal, Alexandre, de Juventus, Danilo, de Juventus. Todos em baixa, né? Mas tudo bem, cara, são jogadores... Agora, imagina o seguinte, o PSG não chegou na final do Super Mundial, não perdeu pro Chelsea, vai pra uma outra final de Mundial também. E se perder essa, olha a vergonha pro Luiz Henrique. O Chelsea perdeu o Mundial pro 90-10. Se o Flamengo ganhar do Paris Saint-Germain, é uma zebraça. É 90-10. Não acho. Tem chance, tem. É que nem o São Paulo tava virado pra lua no dia contra o Liverpool, porque não devia nem estar lá. Quem tinha que estar era o Atlético Paranaense, que foi assaltado. Desculpa aí. Vocês foram largos. Olha onde ele foi. 3 vezes, ganhamos as 3. Desculpa aí. Mas 2005 não era pra ter ido, doutor. 2005 você sabe da história. Não era pra ter ido, não. Tomaram 4-0. Eu lembro no primeiro jogo, vocês comendo no caldeirão. Vocês estão querendo que é pra ir pra Nuíba, eu vou almoçar com o Mateuzinho, meu filho. Parabéns, meu filho, Mateuzinho. Papai te ama. Vou te encontrar agora, filhão. Eu te amo. Parabéns, seu cavalo. Mateus, é nóis. Parabéns pro Mateuzinho. As pessoas de fora do Brasil, da Europa, não conhecem clube brasileiro, né? Não conhecem o Flamengo. Perfeitamente. Não conhecem o Corinthians, o Santos, o São Paulo. Certo? Sim. Você tem acompanhado as notícias do Mundial de Clubes ou não? Ou você quer que eu te informe? Sim. Você viu o que Luiz Pereira falou sobre o Clube de Regatas do Flamengo? Luiz Pereira, que jogou no Flamengo. Não, Luiz Henrique, desculpa. Você viu o que o Luiz Henrique ele jogou. Falou do Flamengo? Sim, ele disputou um campeonato recentemente com o Flamengo, claro. Ah, mas você viu o que ele falou ou não? Ele falou que ele prefere jogar com o Pirâmides, que ele não conhece. O Pirâmides, ele poderia ser um time brasileiro que não disputa Mundial. É a mesma coisa. E ele prefere jogar porque ele gostou do time do Flamengo no Mundial e tal. Então ele prefere jogar com o Pirâmides. Bom, ele vai jogar com os caras, tem que saber minimamente. E recentemente eles participaram do campeonato juntos, né? Agora pergunta pra ele do Fluminense. Pergunta pra ele do. Não vai assumir. Pergunta pra ele do Vasco, pergunta pra ele do Corinthians, ele vai falar, quê? Como é que é o negócio? Não sabe, não tem nem ideia. Pergunta do Grêmio, do Internacional. Jogou com o Flamengo outro dia, óbvio, né? Então ele não é... Pô, o cara não é idiota. Ele estava outro dia vendo o campeonato, ganhando o campeonato. Então, não ganhou. Ganhou foi o Chelsea. Mas ele participou ativamente. Ele conhece o Botafogo. O Botafogo ele conheceu melhor. Perdeu. Ó, vamos botar aí na tela o que o Luiz Henrique não quer pegar o Flamengo, hein? Luiz Henrique vai secar o Flamengo na semifinal do Mundial de Clubes. Vamos botar aí na tela, Caiquinho, a declaração do Luiz Henrique. Ele diz o seguinte: eu prefiro o Pirâmides, que não conheço, mas que seguramente também pode nos vencer. Mas a minha preferência não é o Flamengo. Isso para mim tá claro. Temos visto
não analisamos profundamente, mas conhecemos. Vimos o Flamengo na Copa do Mundo de Clubes no verão passado. É uma grande equipe, com jogadores de qualidade e experiência e um grande treinador. Disse aí o Luiz Henrique. Agora, sem a zoeira agora, Flávio, isso é um ponto positivo, né? Até do Super Mundial de Clubes. Os europeus começam a ver, né, o potencial de clubes brasileiros e realmente eu acredito que o Luiz Henrique não esteja interessado em pegar o Flamengo, até pelo que ele viu no Super Mundial, o Flamengo ganhando do Chelsea, e até pelo que ele sentiu na pele, que o PSG perdeu para um clube brasileiro, perdeu para o Botafogo, Flávio. Não, claro, esses torneios, eles geram um intercâmbio que, claro, é muito positivo, lógico que é. O problema todo é que, até pelos horários, pelo nível, o futebol brasileiro ele fica à margem, né? O europeu, ele acompanha muito pouco fora da Europa, fora do centro onde ele está. E aí, quando tem esse intercâmbio, quando você encontra... Ele encontra o Botafogo e perde. Foi uma coisa bizarra? Foi, mas ele perdeu. E aí você tem 4 times brasileiros. Você começa a prestar uma atenção a mais, até porque vai disputar de novo, porque já sabia que muito provavelmente contra um brasileiro, esse torneio. Outro dia, acho que foi o Mauro que lembrou aqui, o PSG é um time do Catar. Ele não vai chegar lá e brincar, né? Ele vai ter que jogar na terra que banca o time dele. Então, é claro que ele tem que conhecer e viu o Flamengo, e não tem a menor ideia de quem seja o Pirâmides, e não fosse pelo campeonato pelo Mundial, provavelmente também não saberia como o Flamengo jogava. Eles pegam informações ali nos últimos momentos, no dia que antecede, e vários treinadores já deram esse tipo de declaração. E aí eles vêm com o time joga, dão uma observada, e aí eles montam o time deles em cima do adversário que virá, que normalmente eles não conhecem. Mas dessa vez, eles jogaram recentemente o mesmo campeonato, viu o Flamengo, gostou do Flamengo e obviamente não conhece. Como ele mesmo falou, não conheço o Pirâmide, então eu prefiro jogar com o Pirâmide que eu não conheço do que um time que eu já conheço e conheço as atitudes, sei quem são os jogadores. É isso aí, nação. Tá aí as últimas informações do Flamengo. A gente viu aí a declaração, então, do técnico do Paris Saint-Germain, dizendo que prefere pegar o Pirâmides do que o Flamengo. A gente viu que o Flamengo fez na Copa do Mundo de Clubes, Mengão derrotou o Chelsea, né? E foi uma partida boa contra o Bayern de Munique. O Flamengo foi eliminado, mas foi uma partida boa. E agora vamos ver o que vai acontecer nessa partida. Sábado, 2h da tarde, Flamengo e Pirâmides do Egito. O Flamengo vencendo essa partida, chega à final da Copa Intercontinental e aí pega o Paris Saint-Germain na final, rumo ao bicampeonato mundial. Vamos ver o que vai acontecer, nação, nessa partida. Obrigado por você estar aqui até o final do vídeo. Não se esqueça, deixe o seu like, se inscreva no canal, ative o sino das notificações e fica ligado que assim que a gente tiver mais notícias e informações do Flamengo, nós vamos trazendo aqui para vocês, tá? E só um recado, aqui embaixo tem um link do YouTube Shop com vários produtos do Flamengo. Tem camisa do Mengão, tem short do Mengão, agasalho, moletom, tem copo térmico, garrafa térmica, mochila, chinelo, toalha, tudo que você imagina do Mengão. Só você clicar aí e você aproveitar as promoções exclusivas para você que é inscrito aqui do nosso canal, tá bom? Então é isso daí, nação. Obrigado, tamo junto, forte abraço. A gente se vê no próximo vídeo.